Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Guzmão, eu sou acupunturista veterinário, médico veterinário acupunturista, sou acupunturista há 18 anos e é um prazer estar aqui com vocês e colaborar com esse projeto que a UEL está tendo, né, os estudantes da UEL. Eu estou aqui para responder algumas perguntas. O que é e como é feita a acupuntura? Bom, o que é a acupuntura? A acupuntura faz parte da medicina chinesa. A medicina chinesa, nós temos 3 pilares: acupuntura, fitoterapia e dietoterapia. Então, dietoterapia com alimentos que fazem o trabalho dentro da medicina chinesa em cima da filosofia chinesa, fitoterápicos chineses e acupuntura. A gente pode dizer que a acupuntura na China antiga ou no Oriente, ela é utilizada como se fosse a cirurgia do Ocidente. Por quê? Porque o médico chinês ele começa dando fitoterápico, alterando a alimentação e depois, havendo a necessidade, trabalha-se com agulha. Bom, quando a acupuntura veio para o Ocidente, é muito importante a figura de um cônsul francês, o Solier de Morin, que no século passado, na metade para trás do século passado, a primeira metade do século passado, ele se encantou na China com a medicina chinesa. E aí o que ele fez? Ele começou a estudar aquilo e passar para o Ocidente. Como ele era francês, ele começou a passar na língua francesa, né? Então a acupuntura, a medicina chinesa, ela foi muito importante nesse aspecto por esse cônsul. Depois vieram outras figuras do Ocidente que, em contato com a China, se encantaram com o tratamento e, a partir disso, também trouxeram para o Ocidente. Houve uma época no século passado, mais ou menos na década de 60, onde tinha a Revolução Hippie, Flower Power, em que a cultura oriental ela se aprofundou muito na cultura ocidental, onde começou a macrobiótica, onde as artes marciais chinesas começaram a serem desenvolvidas no Ocidente, o Kung Fu, o Tai Chi, né? E aí também a introdução da acupuntura da medicina chinesa, né? Como é que ela é feita? Ela é feita com a utilização de agulhas de acupuntura. São pequenas agulhas, podem ser até de 10 centímetros ou normalmente 1,5 cm as agulhas, e elas são utilizadas fazendo a introdução dessas agulhas no corpo do animal ou da pessoa, se você estiver fazendo acupuntura humana, né? Então, essa agulha, em contato com o subcutâneo e tecido muscular, ela vai ativar pontos com diferença de potencial em que vão reagir o que a gente chama de reflexo somatovisceral. Ele vai atingir a função do órgão em que aquele canal energético é estabelecido. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos aqui, isso aqui é um boneco que mostra os pontos de acupuntura no ser humano. Então, cada caminho desse são os canais energéticos, que Solier de Morin, quando veio para cá, para o Ocidente com a acupuntura, ele chamou de meridianos. Por que meridianos? Porque ele se assemelhava, se você pegasse o globo terrestre, com o caminho dos meridianos do globo terrestre. Então, por isso, ele colocou o nome também de meridianos. Mas nós chamamos mais como canal energético. Então, cada canal energético esse daqui que eu estou mostrando para vocês, por exemplo, esses 2 canais aqui, é o canal da bexiga. Então, se eu fizer alguns pontos no canal da bexiga, indiretamente eu vou estar ativando o órgão bexiga. É claro, eu tenho outros pontos que também a gente utiliza para ativar aquele órgão, aquela víscera, né, que nós chamamos de órgãos e vísceras na medicina chinesa. Mas para vocês entenderem o reflexo somatovisceral, ok? Bom, então as agulhas a gente utiliza. Nós não utilizamos só agulha, nós temos outras coisas que podemos utilizar. Nós podemos utilizar a agulha, a moxa ou moxa. O que é isso? A moxa é um prensado num bastão de uma erva que chama Artemisia vulgaris. A erva Artemisia vulgaris ela vem da mesma família da erva de São João e da losna. Então, por que ela é utilizada? Porque ela tem um alto coeficiente calórico. Então, você ativa pontos de acupuntura com o calor. E você tem vários tratamentos que podem ser utilizados com a acupuntura
com a moxa e com as agulhas. Aliás, quando nós chamamos o termo acupuntura, acus é de agulha, punctur de colocação de agulha. Mas isso é uma tradução que, se fosse traduzir ao pé da letra os ideogramas chineses, o ideograma chinês que significa acupuntura, a tradução seria Zen-ju, onde Zen é agulha e Ju é moxa. Então, o chinês entende que agulha e moxa, eles trabalham juntos na acupuntura, certo? Muito bem, então vamos lá. Uma segunda pergunta, vou falando assim para vocês fazerem a mudança na edição, tá bom? O procedimento da acupuntura é doloroso? Pode ser doloroso. De que forma que pode acontecer a dor? A gente tem um mecanismo de recepção da agulha que nós chamamos de DT. O DT é a sensação da agulha no corpo. Então o DT é um estímulo que acontece, estímulo reflexo que pode aquecer no local onde está o ponto de acupuntura, que você coloca a agulha, pode ficar um halo avermelhado, pode doer, pode causar uma hiperestesia no local. Porém, essa hiperestesia ou todos esses reflexos que acontecem no DT, cerca de 1 minuto, menos de 1 minuto já não tem mais. Então a acupuntura em si, tirando essa inicial do DT, que é a sensação da agulha entrando no corpo, você não tem dor. O corpo tem um aumento de DT naquele determinado ponto de acupuntura, quer dizer, pode existir a dor inicial quando você põe no ponto de acupuntura, a agulha, quando aquele ponto de acupuntura tem uma desestrutura, tem um desequilíbrio energético muito grande. Ou seja, aquele ponto está muito fraco. Se aquele ponto que condiz com um determinado órgão, por exemplo, se o fígado está relacionado àquele ponto, a gente pode dizer que o fígado tem uma deficiência energética ou um excesso de energia. E aí a acupuntura ela faz uma autorregulação. Vocês entenderam? A gente consegue fazer acupuntura para equilibrar o corpo. Na verdade, na medicina chinesa, o chinês ele busca o equilíbrio. Mas o equilíbrio não existe. O equilíbrio é uma busca, é utópico. Por quê? Equilíbrio seria aquela coisa estática. Mas o corpo não é estático. A vida não é estática. Então a busca do equilíbrio acontece, mas o encontro do equilíbrio total, a gente nunca consegue chegar. Eu acho que vocês devem ter entendido isso, né? Muito bem. Como é que funcionam as escolhas de ponto? As escolhas de ponto de acupuntura vão de acordo com o diagnóstico que a gente faz para aquele indivíduo. Então, se eu tenho, como eu estava falando, deficiência e excesso, na última pergunta que nós respondemos, se eu tenho um excesso de energia, eu posso utilizar pontos de acupuntura para drenar essa energia e não causar uma patologia por excesso. Se eu tiver uma deficiência, uma fraqueza, vamos dizer assim, entre aspas, eu posso utilizar pontos de acupuntura para tonificar aquele órgão, para que aquele órgão consiga energia suficiente para trabalhar adequadamente. Ok? Então a gente consegue trabalhar dessa situação. A escolha de pontos vai de acordo com cada órgão envolvido e, claro, a gente não pode esquecer o indivíduo como um todo. Algumas pessoas consideram a medicina chinesa, a acupuntura, como medicina holística. O que é o termo holístico? É ver o indivíduo como um todo. Então nós vemos o indivíduo não só um braço que está machucado, a coluna que está com uma lesão. Nós vemos o indivíduo e o ambiente onde ele vive. O que esse ambiente pode estar favorecendo ou desfavorecendo esse indivíduo perante a patologia. Ok? Muito bem. Quais as indicações e contraindicações que nós temos? Quais as indicações e as contraindicações que nós temos de acupuntura? Bom, acupuntura, eu não posso dizer que eu tenho contraindicação. Eu posso utilizar a acupuntura em qualquer patologia. Aliás, uma coisa que é muito interessante, nós podemos utilizar a medicina tradicional chinesa, e quando eu falo isso, eu estou falando acupuntura, fitoterapia, dietética, né? Junto com a medicina ocidental. Então nós podemos trabalhar com a medicina ocidental fazendo o uso de medicamentos, às vezes contínuos. Um exemplo para vocês, se eu tenho um animal que é cardiopata, eu não vou tirar os medicamentos desse cardiopata, eu vou acrescentar o meu tratamento com a medicina chinesa para que esse animal tenha uma resposta melhor.
perante os medicamentos que ele está recebendo do cardiologista. Então a gente pode trabalhar em conjunto a medicina convencional com a medicina chinesa. Isso é muito interessante, porque a gente dá um salto no tratamento daquele indivíduo. Isso é muito legal para eles, né? Ok. Preciso parar de falar né, gente? Tá muito né? Bom, então nós não temos uma contraindicação. O que a gente tem são ressalvas no tratamento. Por exemplo, se eu tenho um animal que é muito novo, muito filhote, ou um animal que é muito idoso, a gente tem que estar com parcimônia no número de agulhas. Porque muitas vezes, aquilo que você acha que você vai estar ajudando com muitas agulhas, você pode estar tirando a energia daquele animal. Uma do filhote que está começando a vida, está começando a ter, iniciando a captação energética do meio, da alimentação, de tudo, ele já não tem uma quantidade muito grande para sobreviver naquele momento. Porque ele é filhote, ele não precisa de muito. Se você põe muita agulha, pouco que ele tem, vai embora. E no idoso a mesma coisa. Se a gente coloca um número de agulhas muito grande, você pode esvairir, você pode tirar aquela energia daquele idoso que já está com uma energia baixinha, né? A gente fala na medicina chinesa que o indivíduo nasce com um ápice de energia pré-natal. E quando ele morre, aquela energia pré-natal acabou. Então não adianta a gente tentar... Esse ápice de energia pré-natal, eu posso piorar se eu fizer agulha no filhote. E como estou no velhinho, esse velhinho está com muito pouca energia vital, colocar muita agulha, eu posso também retirar aquele pouco que ele tem de energia, certo? Bom, outras contraindicações são, por exemplo, a gente tem que ter parcimônia na profundidade da aplicação de agulha, da colocação de agulha. Por quê? Porque não são todos os pontos que são profundos. Então tem alguns pontos que são perigosos. Talvez nos animais não sejam tão perigosos quanto no ser humano, mas existem pontos que são perigosos. Não é que os pontos tenham contraindicação, mas você tem que saber utilizá-los. Isso é muito importante, tá? Bom, como é que nós vamos utilizar, por exemplo, alguns pontos que são exatamente no externo? Existem alguns pontos de acupuntura que nós temos que ter uma profundidade muito pequena, porque senão você pode perfurar o pericárdio. Ah, mas a agulha de acupuntura ela não é uma agulha como uma agulha com bisel cortante de seringa, de injeção. Mas ela é perfurante. Ela só não vai rasgar como o bisel da agulha de injeção, mas ela é perfurante. Então nós temos que tomar algum cuidado com isso. É fato. Isso é um procedimento, não é um procedimento de risco, mas é um procedimento de muita atenção. Então, é importante a gente saber em quais pontos que nós estamos colocando as agulhas e a profundidade desses pontos, para evitar qualquer acidente futuro ou até no momento da aplicação. Tá certo? Vamos ver. Estou com uma colinha aqui, né, gente? Pode ser a única forma de tratamento? A acupuntura pode ser a única forma de tratamento ou ela só pode ser utilizada como complementar? Não. Nós podemos tratar o indivíduo só com acupuntura e medicina chinesa. Nós podemos tirar a dor do animal só fazendo a medicina chinesa. Nós podemos melhorar a função renal que não está totalmente degenerada com a medicina chinesa. Mas é como eu falei para vocês agora há pouco. Como eu falei para vocês na última pergunta que foi feita. É muito legal a gente utilizar concomitante uma medicina com a outra. Porque se você souber utilizar as duas juntas, você simplesmente vai estar adicionando qualidade de tratamento para aquele indivíduo. Então nós podemos utilizar sim a acupuntura como tratamento único, a medicina chinesa como tratamento único. Mas a utilização junto da ocidental com a oriental, no meu ponto de vista, seria melhor para aquele indivíduo. Tá bom? É seguro o tratamento com a acupuntura? Sim. A segurança ela vai estar de acordo com Você tem que ter o conhecimento da técnica para a utilização. Assim como nós falamos nas perguntas anteriores, você tem que saber a profundidade que eu vou utilizar aquele ponto. Qual que é a profundidade que eu não vou ter complicações daquele indivíduo. Mas você tem uma segurança muito boa para o tratamento.
ok? E quais são os benefícios da acupuntura? Gente, veja bem, quando a gente trabalha com acupuntura, você pode tratar com muita qualidade doenças crônicas. Aí vamos pegar assim o tratamento convencional numa doença articular crônica. Normalmente, aquele animal tem o uso de anti-inflamatório não esteroide por um tempo longo. Às vezes até o clínico faz intercalo, ele vai intercalando, às vezes até o clínico vai intercalando o não esteroide com corticoide. Ele trabalha com medicamentos de analgésicos de grande potência. Isso eu não estou nem pensando nos opioides. Nós estamos pensando o máximo assim, um tramadol, cloridrato de tramadol, mas é de grande força. Então, qual que é o benefício nesse aspecto? Eu tenho um animal com uma doença crônica que eu não vou estar agredindo o metabolismo dele com medicação por muito tempo. Porque quando a gente trabalha com acupuntura, vamos supor que nós temos uma crise articular, o animal está gritando de dor e não consegue tirar o pé do chão, pôr o pé no chão. Ok. Nesse caso, a gente pode começar com medicação, uma das formas de tratamento, tá? Não é que seja a única forma de tratamento. Mas a gente pode começar com medicação para retirar a dor, para desinflamar, então um anti-inflamatório no esteroide, um analgésico de alta potência, né? E aí você também introduz a acupuntura. O que na maioria das vezes acontece? Conforme você vai trabalhando acupuntura e medicação, você consegue desmamar o medicamento e manter só na acupuntura. Qual que é o benefício disso para o animal? Aquilo que nós falamos. O nível de metabólitos vai ser menor. Então, o nível de substâncias para serem metabolizadas vai ser muito menor do que se ele estivesse tomando continuamente esses medicamentos para tirar a dor dele. Então, isso é um dos benefícios, né? Outro benefício vou dar um outro exemplo. Existem técnicas que você pode fazer a sedação do animal com fármacos com menos da metade da dose. Então tem alguns acupunturistas que usam 1/3 da dose de acepromazina em determinados pontos de acupuntura em que causa uma sedação completa no animal como se ele estivesse tomando a dose completa. Então o que significa isso? Menos risco de efeitos colaterais daquela droga. Existem trabalhos com a xilazina, em que você faz 10% da dose e que você usando a xilazina em 10% da dose, ela tem o mesmo efeito da dose completa. Outro trabalho que também tem, não existe um só, são vários trabalhos em cima da reprodução. Então, por exemplo, o indutor de cio, né? Os medicamentos indutores de cio que você usa em vaca, em pontos de acupuntura, 10% da dose você pode gerar ovulação naquela vaca. Então, isso é uma grande vantagem econômica, se você pensar em animal de produção, e também se contar no contexto da saúde daquele indivíduo. Por quê? Porque o corpo vai ter menos trabalho metabólico para fazer. Vão ser menos toxinas envolvidas no processo para retirada da dor, para indução de cio, certo? Então a gente tem muitos benefícios. É claro que são vários outros benefícios, tem muita coisa. Mas isso é só uma pincelada para vocês entenderem o que é acupuntura. Eu espero que tenha tido um entendimento bom disso daí. E estou à disposição de vocês, alunos, a hora que vocês precisarem, ao que vocês precisarem, entrevista ao vivo, quiser fazer um novo programa desse, um podcast, eu tenho prazer. Sabe por que eu tenho prazer? Porque, para mim, a acupuntura, quanto mais difundida, mais pessoas vão saber o quanto é bom para o animal e para o ser humano. Certo? Um abraço para todos vocês, espero que tenha ajudado bastante. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tá bom?